orar a Deus, agradecendo ao Senhor, e depois a Odilma pode dar continuidade e ministrar para nós. Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma manhã, por mais um encontro, agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, que o Senhor tem feito por nós, pela oportunidade de ministrarmos e de sermos ministrados com esse livro. Pedir que o Senhor abençoe a cada uma das mulheres que tem estado conosco, que tem passado por aqui, para que possam ouvir, para que possam entender aquilo que o Senhor está nos ensinando e que possamos, ó Deus, realmente aprender a sermos efetivos na oração, juntamente com a nossa família, e clamarmos pelos nossos casamentos, pelos nossos maridos, de forma que haja transformação e mudança, a começar em nós. Que o Senhor nos use com poder e com graça. Use a Odilma nessa manhã, com a direção do teu Santo Espírito, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Bom dia, pessoal. Bom dia, meninas. Graças a Deus estamos aqui nesta manhã para aprendermos um pouquinho mais, né? Do livro que nós estamos estudando, O Poder da Esposa que Ora. Quantas bênçãos temos recebido, né? Quantas vitórias temos alcançado através da leitura desse livro. Quanto temos aprendido, né? Com essa autora maravilhosa, né? Que é Stormy Ohr Martin. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, que fala sobre as suas provações. Então, todos nós temos tempos difíceis, né? Passamos por tempos difíceis, por provações, né? O deserto, ele é para todos nós, só que não é para ficar lá, né? É uma escola, a gente é de passagem, não podemos ficar no deserto a vida toda. E ela fala ali que todos passam por tempos difíceis, né? Mas não há nada do que envergonhar, porque isso é realmente, né? Cumprimento da palavra de Deus. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, nós não podemos ficar preocupados aí, né? Ah, eu pequei, o que está acontecendo? Não, todos nós passamos por momentos difíceis. Algumas vezes, as nossas orações nos ajudam a evitá-lo, outras não. Então, quando nós precisamos de passar por esses momentos, né? Deus quer trabalhar o nosso coração, trabalhar a nossa vida, nosso caráter, moldar o nosso caráter. Então, Ele permite que nós passamos por provações mesmo, né? Então, às vezes, Ele ouve nossa oração, nos dá vitória, mas às vezes não. E o mais importante, o que ela fala, é a nossa atitude quando nós enfrentamos esses momentos. Se nós ficarmos cheios de ira, de amargura ou de ressentimentos, né? E nos insistirmos em queixar e culpar a Deus, né? As coisas acabam piorando, né? Acabam mal. Mas se atravessamos esses momentos com ações de graças, com louvor ao Senhor e pedindo ao Senhor para, né, nos ensinar que nós possamos aprender com essas situações, então Deus vai nos abençoar, né? O Senhor diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ele falou, né, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Então, o Senhor diz que nós temos alegria por passarmos por provações, quando passamos por provações, né? E as orações da esposa em favor do marido, durante as crises, elas podem mudar algumas das circunstâncias pelas quais ele tem de passar. Cuidado! Né? Então, nós precisamos aí de orar pelo nosso esposo quando estivermos passando por essas situações. Quando ele estiver passando por essas situações. Porque as nossas orações, elas podem mudar algumas das circunstâncias. Mas, né,
afinal de contas, se nunca sofrêssemos nada, que tipo de pessoa superficial, sem compaixão, né, nós seríamos? Então, nós precisamos passar por provações. E as nossas orações pelo nosso marido, ela pode mudar algumas situações. Ela pode mudar circunstâncias, né? Mas ela fala aqui, ela conta, né, da amiga dela, Joana, que ela viu o seu marido, né, à beira da morte, como resultado da picada de uma aranha venenosa. E elas, né, o sofrimento dele foi muito grande, porque ele ficou quase um ano naquela situação. Eles tinham mudado, né, recentemente para outra cidade, não tinha pessoas ali que os ajudassem, né, pessoas da família que os ajudassem. Ele ficou muito mal aí durante um tempo. Ela, né, precisou de assumir aí tudo, ele não podia trabalhar, eles não podiam, né, não tinham ninguém para olhar os filhos, mas ela confiou no Senhor. Eles colocaram diante do Senhor a situação. Eles não queixaram, eles não ficaram murmurando, eles não ficaram, né, blasfemando, mas eles colocaram diante do Senhor e oraram, né, e pediram ao Senhor graça, porque a gente precisa, queridos, nessa situação, é orar ao Senhor e pedir a Ele força para nós resistirmos a essas provações. E aí, o que aconteceu? Eles suportaram isso e passaram por esses momentos, né, difíceis, e no final ele tornou-se um músico, né, um ministro de música na igreja em que ele estava, né, ele e a esposa dele, Joana, estavam frequentando, e eles tiveram um ministério muito bem sucedido, né? As suas vidas são testemunho da bondade do Senhor. E creio que a maneira como cada um passou por essa provação tem muito a ver com a situação do que gozam hoje. Então, a maneira que eles passaram, né? Ela fala que a maneira que eles passaram pela situação, pela provação, é o que eles estavam colhendo no momento. Por quê? Porque a nossa vida, né, é uma semeadura. Nós colhemos o que nós semeamos. Então, se nós semeamos alegria, paz, gratidão, nós vamos colher também, né, alegria, paz e gratidão. Vamos colher o que nós semeamos. E nós sempre colhemos mais do que nós semeamos, né? A colheita é sempre maior. Então, nós precisamos estar atentas para quando nós estivermos passando por provações, quando o nosso marido estiver passando por provação, nós ajudarmos a ele a ser grato ao Senhor, passar com atitude diferente. Não atitude de reclamar, não atitude de murmurar, mas atitude de gratidão ao Senhor, e perguntou ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso aí? E ela fala uma coisa muito interessante, né? Que nós não podemos assumir aí a situação que o nosso marido está passando. Quando ele estiver passando por situações difíceis, por provações, você pode ajudar em oração, mas não assumir, né, o problema dele. Ele precisa resolver o problema. Ele precisa, né, assumir aí, passar por essa provação, porque às vezes Deus quer ensinar para ele. É claro que nós sofremos porque nós somos o quê? Uma só carne com o nosso marido. Nós sofremos quando ele está passando por alguma provação. Mas é ele que precisa passar para ele aprender. Quando a criança, né, está começando a andar, às vezes ele leva algumas quedas, mas ele levanta e vai andar. A borboleta, né? A lagarta, quando ela está virando borboleta, você não pode ajudar. Porque ela precisa ali passar por aquele processo para virar uma linda borboleta. E aí é o que acontece conosco. Nosso marido, nós podemos orar, né? Orar por ele e pedir a Deus para
dar a Ele graça para passar por aquela provação, mas nós não podemos assumir o problema. Nós precisamos de deixá-lo, né? É o conselho que a Storm deixa para nós. Deixá-lo passar pela provação para que ele possa aprender. Pode ser o seu caráter que precisa ser moldado, uma lição que ele precisa aprender do Senhor. Então, Deus não dá nada que nós não possamos suportar. A palavra de Deus diz que Deus não dá nenhuma provação que nós não possamos suportar. Mas junto com ela, Ele dá o escape. Então, nós precisamos aí aprender. E ela fala assim, quer tenhamos ou não disposição para isso, quando servimos a Deus, o seu amor está presente em cada momento das nossas vidas. Mesmo nos mais difíceis, solitários, dolorosos e desesperados. Ele está sempre aí em nosso meio, trabalhando as coisas para o nosso bem. Quando oramos e esperamos isso dele. Então, quando nós oramos, quando nós esperamos no Senhor, o Senhor está trabalhando aí para o nosso bem. E nós precisamos aí passar por isso, o quê? Sendo gratos ao Senhor. Porque o propósito dele para nossas provações é quase sempre levar-nos à sua presença com toda humildade, a fim de experimentarmos um quebrantamento em nosso eu interior. Estava conversando com uma amiga ontem, né? E ela falando que passou por uma provação, o marido dela passou por uma provação muito grande, de ficar muitos anos desempregado. E ela sofreu com ele por quê? Porque ele entrou em depressão com isso tudo. E ela falou assim, gente, eu pensava que ele era servo de Deus. Eu pensava que ele era crente. Eu pensava que ele era um servo fiel ao Senhor. E ele também pensava. E depois que ele passou por isso tudo, ele falou, agora eu sei o que é servir a Deus. E eu vi, né, que agora que ele teve o encontro real com Jesus. Olha, queridas, como que né, às vezes somos enganadas. E Deus nos conhece. Deus nos coloca em provações, no deserto, não é para Ele nos conhecer, não, porque Ele já nos conhece. E eu falei com ela, Deus permite, Deus faz isso aí conosco, é para nós nos conhecermos. Porque às vezes nem nós nos conhecemos. Às vezes nem nós sabemos se nós conseguimos passar por aquilo. E quando nós estamos em provação, às vezes entramos em depressão, né? Às vezes murmuramos, às vezes questionamos. E ela, né, a autora fala aqui, Storm fala aqui, para nós não fazermos isso. Para nós passarmos por provações com ações de graça. E é muito interessante isso, por quê? Porque quando nós passamos por provações com ações de graça, Deus vai nos aprovar lá na frente. O obreiro não pode ser aprovado sem ser provado. Um dia Deus usou uma pessoa para falar isso comigo. Deus falou comigo isso. O obreiro não pode ser aprovado sem ser provado. Nós estávamos passando por uns momentos aí, né, de provação. E eu conversando com meu marido, à noite, nós fomos dormir, então nós conversamos no nosso quarto. E ele virou para mim e falou comigo, será que nós estamos em pecado? Estamos passando por essa provação, por esse deserto? E nós fomos orar, oramos. E quando foi no outro dia, Deus enviou uma irmã lá em casa para me fazer uma visita. E tudo que nós conversamos à noite ali, eu e meu marido, Deus usou ela para falar conosco no outro dia pela manhã. Ela chegou, ela não tinha encontrado com ninguém, ela não sabia, era só eu, mas meu marido que estávamos conversando ali, e Deus usou ela e falou, filha, por que, né, vocês perguntam entre si o que está acontecendo? Isso vem de mim. E o obreiro não pode ser aprovado sem ser provado. Então, queridos, né, não sei se tem algum homem aí, para nós sermos aprovados, nós precisamos passar pela prova. Quando você vai, né, arrumar um emprego aí, um concurso, você passa pela prova de concurso para você ser aprovada e ter um emprego bom, né? Ter um salário bom,
para nós chegarmos aonde nós estamos, quantas provações nós já passamos? Quantos desertos nós enfrentamos? E precisamos aí saber passar por ele. Precisamos entender que a nossa vida não é só de bonança. Porque se fosse só de bonança, que sentido teria? Então, que ela fala assim, não consigo pensar em nenhuma provação que meu marido e eu passamos que não nos fizesse crescer mais nas coisas de Deus. Apesar de ter sido terrível suportá-lo na ocasião e de não sabermos onde tudo ia acabar. Mas à medida que orávamos em meio a cada provação, descobrimos a nossa fé crescendo e o nosso andar com Deus se firmando. Eu sei, né, que cada um de nós tem aí a sua provação. Mas, se o seu marido, ela fala, se o seu marido estiver passando um período difícil, leve-o a Deus em oração, mas não carregue o fardo. Ore por ele. Coloque diante do Senhor a necessidade dele. Mas, por favor, não carregue o fardo. Porque o fardo é dele, não é seu. Ah, mas eu não sou uma só carne com ele? Mas, às vezes, o caráter dele precisa ser moldado. Não é o seu. Então, nós precisamos aí, né? E ela continua, se o seu marido se sentir esmagado sob o peso de coisas tais como problemas financeiros, doença, incapacitação, perda do emprego, problemas com os filhos, conflito conjugal, catástrofes, desastres em casa ou relacionamentos tensos, convide o Espírito Santo a mudar as circunstâncias, né? E transformá-las. Então, é convidar o Espírito Santo para mudar as circunstâncias, para transformar as circunstâncias e deixar o seu marido passar por aquilo. Convide-o a orar. Vamos orar juntos? Vamos pedir ao Senhor? Vamos clamar ao Senhor? Porque Ele vai nos dar vitória. Só o Senhor pode nos dar vitória. Só o Senhor pode entrar nessa situação. E aí, o que vai acontecer? Ele vai também, né, ser moldado pelo Senhor, ser trabalhado pelo Senhor, e ele vai também aprender. E vamos aprender juntos, né? As provações podem ser um fogo depurador e uma água purificadora. Você não quer que seu marido se queime ou se afogue, quer que ele seja aperfeiçoado e renovado. Deus prometeu que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Né? Lá em Romanos 8, o versículo 37. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, queridas, nós precisamos aí, né? A determinação do seu marido em permanecer firme na fé e esperar que Deus responda às suas orações é que irá salvá-lo logo e mantê-lo flutuando. Amém? Então, é a decisão. É a atitude diante da situação. É que vai, né, nos dar vitória. É que vai, né, mostrar o que vai acontecer lá no final. Mas se desistirmos no meio, não vamos obter a vitória. Mas, né, a palavra diz, aquele que permanecer até o fim. E em todas essas coisas. Lá em Romanos 8, né, o versículos de 35 em diante, fala, o que pode nos separar do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada. E ele fala, né, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque em todas essas coisas. E ele continua, porque eu estou certo que nem morte, nem vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada poderá me separar do amor de Deus.
Por quê? Porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor nos prova, não é porque Ele não nos ama. Não. Ele nos prova justamente porque Ele nos ama. Ele quer aperfeiçoar o nosso amor para com Ele. E a nossa confiança nele, a nossa esperança nele, e quer que nós cresçamos, né? Nós precisamos aprender, queridos, a andar de fé em fé e de glória em glória, até chegarmos à estatura de um varão perfeito, de uma varoa perfeita. E isso aí é através das provações, é através dos desertos, é das situações que nós enfrentamos, que nós vamos aprendendo a servir ao Senhor, a amar o Senhor, a confiar, a depositar no Senhor confiança. Né? Então, a oração que ela faz é: Senhor, só o Senhor conhece o peso que meu marido carrega. Posso compreender o problema, mas o Senhor mediu o peso nos ombros dele. Não quero minimizar o que fez na vida dele, pois sei que o Senhor opera grandes coisas em meio à provação. Nem estou tentando protegê-lo do que ele tem de enfrentar. Só desejo apoiá-lo a fim de que saia vencedor desta batalha. Deus, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na tribulação. O Senhor nos convidou para achegar-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Coloco-me diante do seu trono e peço graça para meu marido. Fortaleça o seu coração para esta batalha e dê-lhe paciência para aguardar no Senhor. Edifique-o para que aconteça o que acontecer, ele possa permanecer firme. Ajude-o a regozijar-se na esperança, ser paciente na tribulação e na oração perseverante. Dê-lhe perseverança para participar da corrida sem desanimar, pois o Senhor disse que sete vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Então, queridas, que essa possa ser a nossa oração para o nosso esposo. Ajude-o a lembrar-se de que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Oro para que ele faça do Senhor o seu refúgio e que passe, até que passem as calamidades. Possa ele aprender a esperar no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Oro para que ele encontre forças no Senhor e quando clamar, o Senhor possa ouvi-lo e livrá-lo de todas as suas tribulações. Orar, queridas, a palavra é muito maravilhoso e é muito interessante, né? E a Storm nos ensina muito aqui a orar a palavra. Peça a Deus, né? Para renovar as forças do seu marido, né? Porque a palavra de Deus diz, né? Ele dá esforço ao cansado, ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. A palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como de águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Então, que essa seja a nossa oração para o nosso esposo, quando ele estiver enfrentando situações difíceis, estiver enfrentando provações, né? Não é tentação. Nós já estudamos anteriormente, né? Orar para que Deus o livre das tentações, porque Deus não tenta ninguém. Mas que Deus o ajude nas provações,
a aprovação vem do Senhor, a tentação não. Não podemos aí, né, misturar as coisas. Então, nós precisamos orar para que o Senhor guarde-o, sustente-o na provação. E que ele possa, né, chegar lá no final, com a coroa de glória. Louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. E será aprovado pelo Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse tempo, por mais esse conhecimento, né? Quanto mais conhecimento nós temos, mais nós nos libertamos de coisas que não estão agradando o Senhor, né, Odil? Isso mesmo. E lá em Queridas, Romanos 8 fala que nós temos por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória a ser revelada em nós, né? Então, nós estamos caminhando, vamos caminhando em vitória, e o que vai acontecer é muito superior ao que nós passamos hoje. Louvado seja. E aí, que vocês quiserem colocar o pedido de oração aí, queridas, podem colocar que nós vamos orar, né, Giselda? Isso. Vamos orar agora. Pode colocar seu pedido, além de estar orando pelos maridos. Bem, pelo seu pedido aí. Opa, o Dilma caiu. Mas podem colocar, gente, o pedido de oração. O Dilma caiu, o que a gente ora? Deixa eu convidá-la de novo. Vocês têm pedido de oração? Voltou? Caiu. Alguém colocou pedido aí? Ainda não. Não? Tem pedidos de oração? Alguém tem? Pode colocar. Quem tiver pedido, a gente pode colocar que nós estaremos orando. Nós estamos agora no último mês do ano, né, Giselda? A Giselda, esse ano, ela fez uma coisa muito tremenda, né? Não sei se todos puderam participar aí das lives, mas todo mês ela orava, né, pelos meses do ano. E ela começou em janeiro, né, orando pelos 12 meses, em fevereiro por 11 meses, até mês de novembro. E ela orava pelos pedidos, orava pelos meses do ano, né, pelos projetos. E foi muito maravilhoso. E hoje nós estamos aqui, orando, né? E aqui é a oração, para que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? Bênção, casamento, família e férias. Oh, coisa boa, hein, Cris? Férias. Bom demais, bom demais. Oração pelo meu casamento, minha casa, família e pela nossa vida profissional. A Carla está pedindo, né? A sua Eu queria aí, Dilma, que acho que a hora que você entrou já tinha passado. Oração a favor do casamento e da minha família também. Miriam que está pedindo. O Dilma falou da oração, né, gente? Todo mês a gente orava. Começamos em janeiro, 12 dias de oração para 12 meses de vitória. Fevereiro, 11 dias. Março, 10 dias. E até chegar em dezembro, que foi um dia de oração para um mês de vitória. E desde o início a gente falava que em dezembro seria o mês de gratidão por tantas coisas que Deus ia fazer durante o ano. E Deus tem feito muitas coisas durante esse ano. Então nós vamos fechar o ano, seja estudadas, 12 dias de gratidão. Começamos com os primeiros 12 dias pedindo e vamos fechar com os últimos 12 dias agradecendo a Deus por tudo que Ele fez durante o ano. Então, pode vir, pode trazer sua lista de gratidão. Cada mês Deus fez coisas extraordinárias. Já desafio você aí escrevendo aí os seus motivos de gratidão num caderninho. E a gente vai orar aí nos últimos 12 dias. Começar no dia 19 de dezembro. Amém, glória a Deus. Queridos, temos vários pedidos de oração aí, né? Bênção.
A Sueli está falando que a filha dela, Netinha, vai nascer em abril. Benção demais, né? Netinha chegando aí. Netinha, benção demais, né, Sueli? Não sei se você já tem, mas eu tenho 5 e é uma benção. Uma alegria na casa, né? A Cris está orando, né? Pedindo oração para que o sacerdote do seu lar tenha mais tempo para ter mais, se deleitar na presença do Senhor e ter mais intimidade com Ele. Muito bem, Cris. E caiu de novo. Então vamos orar, meus irmãos. Acho que a internet está oscilando aí, Dilma. Não, a hora que eu vou passar o dedo aqui para ver os pedidos de oração, aí eu acabo fazendo errado, tá, gente? Desculpa aí. É a primeira netinha, né, Sueli? Parabéns, tá, querido? Você vai ver como que é gostoso ter neto. Bom demais. Porque a gente tem mais tempo para curtir, né? Os filhos, a gente não tinha muito tempo, mas os netos a gente tem mais tempo para curtir. Agradeço a Deus por ter conhecido vocês. Não largo mais. Ô, Carla, nós que agradecemos a Deus por você estar aqui, querida. É bênção para nós, né? Cada uma de vocês aqui é bênção para nós, viu, queridas? Vamos orar então, vamos colocar diante do Senhor, né? Cada pedido que foi escrito aí, lindas, Deus já tem visto, Deus já sabe, Deus tem contemplado, né? Já lemos aqui, e o Senhor vai de encontro a cada uma necessidade. Pode ir colocando aí que nós vamos orar por cada uma de vocês que estão aqui pedindo ao Senhor, né? Maquele está pedindo aí para oração pelo marido, que há 3 anos não tem emprego fixo, ele tem trabalhado, mas não tem salário fixo, né, Maquele? Mas o Senhor é aquele que abre as portas também, né? E o Senhor, sugestão, tenha um pote de gratidão e vemos mais o que Deus faz. Realmente, né, Cris? Muito bom essa questão do potinho aí, viu, gente? Você coloca aí todos os dias. Nós também temos o hábito de todos os dias, né? Você escrever no caderninho, né, Giselda? No mínimo 5 motivos de gratidão. E aí, gente, quando chegar no final do mês, não precisa nem ser no final do ano, não. Você vai ver quantas bênçãos, né, Deus tem dado para nós. Tem um hino que fala: conta as bênçãos, conta quantas são. Uma a uma dize-as de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Né? Então, a Sueli, né, tá pedindo a bênção para a irmã Cristina. Ela ama muito e ela é uma força nas orações. Bênção, glória a Deus, bênção demais. Vamos orar então? Ô, Dilma, só lembrando que a Maquele está colocando aí, há 3 anos o marido não tem emprego fixo, né? É aprovação, né? Estão passando pela aprovação, não trazer isso para você, né? Mas ajudá-lo em oração e pedir a Deus para dar clareza, abrir a mente, abrir a visão e abrir também as portas de emprego. Vamos orar, então? E evitar, queridas, humilhá-lo, né? Nós vamos ter muito cuidado com isso aí. Na hora da aprovação do marido, né? Orar por ele e não humilhá-lo por essa situação que está passando, porque a aprovação vem de Deus. Então, nós temos que... O que nós estudamos lá anteriormente, né? Orar por ele, apoiá-lo, amá-lo, né? Não pegar o fardo, mas também não humilhar, tá? Então, que Deus abençoe. Vamos orar aí, Giselda, você tem mais facilidade aí? Nós vamos orando, né? Vai, ora por nós aí, que você vai falando dos pedidos que vão passando aí, por favor. E nós vamos orando aqui em espírito, né? Silenciosamente. E a Giselda vai orar para nós aí. Grande Deus, eterno Pai, te agradecemos por mais uma manhã, pela vida de cada uma dessas mulheres, dessas irmãs que estão aqui conosco, pelas suas famílias, os maridos, os filhos,
E pedimos, Deus, que o Senhor contemple o desejo do coração de cada uma das irmãs. Sim, Pai. O casamento e a família da Miriam, Senhor, que o Senhor converta o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, de todas as famílias, em nome de Jesus, que possamos ver os nossos filhos consagrados ao Senhor, tementes ao Senhor, firmes no propósito do Senhor, e que a família possa alegrar do Senhor na vida dos seus filhos. Abençoe o casamento, a família e as férias da Cris, ó Deus. Abençoe a família da G. Pai, noras, tomas nas tuas mãos. Abençoe, ó Deus, o casamento da Carla, a sua casa, a sua família, sua vida profissional. Dê direção, dê sabedoria nas decisões, abra as portas que precisam. A filha, a netinha, Deus, da Sueli, que ela tenha, a sua filha possa ter um bom parto, que tudo possa acontecer da melhor forma. Abençoe, ó Deus, a família da Cris, o sacerdote do seu lar, para que ele entenda as prioridades do Senhor e possa conseguir desacelerar e desfrutar, Deus, da presença do Senhor em todo momento, em nome de Jesus. Abençoe o esposo da Fernanda, sua filha, para que tenham intimidade com o Senhor. Visita, Deus, a Marquele, visita, Senhor, os seus desafios, os desafios que seu marido tem encontrado, as provações na área profissional, que ele possa, Deus, entregar todas as suas preocupações a Ti, que o Senhor possa falar ao seu coração, mostrando a ele o que ele precisa fazer e abrindo portas de emprego, para que o nome do Senhor seja glorificado e que haja alegria nessa casa, com tudo que o Senhor com tudo que o Senhor faz, com tudo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer. Pedimos, ó Deus, a intervenção do Senhor pelo país inteiro de Angola, Senhor. Oh Deus, as chuvas, muita gente que tem deixado muitas pessoas desabrigadas. Às vezes, tanto calor, nós pedimos chuvas para refrescar. E quando vem chuvas fortes, muitas pessoas sofrem, ó Deus, com as consequências. E nós pedimos que o Senhor intervenha ali em favor da população mesmo de Angola, para a glória do Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor está fazendo na vida da Cris e na vida de todas as nossas irmãs aqui. Ó Deus, agradecemos por tudo que o Senhor nos concedeu no ano de 2023. Oramos por todo um ano e temos vivido vida abundante, temos vivido os feitos do Senhor no nosso meio e somos gratos ao Senhor por isso. Deus, possamos ser gratos ao Senhor diariamente, seja através do pote de oração, seja através do caderno de oração, seja através das nossas palavras. Que possamos contar as bênçãos infinitas do Senhor sobre nós. Agradecemos pela família que o Senhor tem nos dado através da experiência do lar, Deus. Uma grande família, a Carla lá em Portugal, a Marquele e todas as irmãs de Angola, juntar várias do Brasil, a Rejane na Inglaterra, a Isabel lá em Chevron, a Juliana lá na Holanda, tantas mulheres, Senhor, em tantos países que o Senhor tem nos dado. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Pedimos pela vida da Cristina, para que o Senhor renove as suas forças, para que o Senhor traga respostas daquilo que ela precisa. As verdades do Senhor ficam manifestas no nosso meio, Pai. Oh Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai, de tudo que elas têm vivido, de tudo que elas têm passado. O marido da Marquele, abra as portas de emprego para ele. Tem misericórdia, ajude-nos a guardar o Senhor, a ter paciência no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. E muito obrigado pela vida da Odilma, que tem se posto aqui a caminhar com as mulheres, pela minha vida, por tantas experiências do lar que têm sido abertas em vários lugares.
fica conosco, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridas, então, ficamos por aqui, né? E até amanhã. Amanhã estaremos aqui no Insta. As meninas começaram lá no grupo perguntar, né? Nós vamos continuar aqui, porque aqui tem como gravar e mandar para vocês, as pessoas que não podem participar, né, do grupo. Não fica gravada, né? No Insta não fica gravada aqui na plataforma, tá? Mas então amanhã estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de cada uma, né? E fique com Deus. Tchau para vocês. Deus abençoe. Tchau, meninas. Até amanhã, se Deus quiser.